Ser feliz. Para ser feliz, eu preciso conquistar tudo aquilo que eu quero conquistar. Quem sabe uma boa casa, um bom carro, uma profissão legal, ter aí umas economias guardadas. Aí sim eu vou ser feliz. Será que as coisas vão fazer você feliz? Acompanhe essa história. Um trabalhador trabalhava em uma pedreira quebrando pedra. De repente chega aquele que era responsável em cuidar deste trabalho, montado em um elefante. E aquele homem que estava quebrando pedra observou e disse: "Ah, Deus, se eu tivesse esse trabalho de andar nesse elefante acompanhando os demais trabalhadores, eu ia ser feliz. Permita, Deus, eu ser o homem que anda no elefante." E Deus permitiu ele ser aquele homem. E após alguns dias andando sobre aquele elefante, ele se sentiu tão cansado, tão maltratado pelo sol, porque o homem do elefante andava 9 horas do seu dia em cima daquele elefante, debaixo de um sol muito forte, acompanhando a história dos trabalhadores e os serviços que eles assim prestavam. E um dia ele disse: "Deus, não é fácil ser o homem que anda no elefante. Bom mesmo é ser o sol. Ah, Deus, se eu fosse o sol, eu ia ser feliz. Permita, Deus, eu ser o sol." E Deus colocou ele para ser sol. E ele estava feliz como o sol radiante, forte, poderoso. Mas, um certo dia, ele quis aparecer naquele horário que era costumeiro, e não pôde, porque era um dia nublado, muitas nuvens tapando, e ele tentava aparecer e não deu. E ele disse: "Meu Deus, a nuvem não me deixa passar." Não é bom ser sol, bom é ser nuvem. E mais uma vez ele diz: "Deus, deixa eu ser a nuvem." E Deus colocou ele como nuvem. E aí ele estava como nuvem, mas de repente, um certo momento, um certo dia, a nuvem está lá no seu lugar, né? E dá um vento forte, e o vento sopra para cá, sopra para lá, empurra a nuvem para um lado e para o outro. Ele diz: "Deus, o que é isso? Eu não tenho sossego." Bom mesmo é o vento, olha a força do vento, o vento comanda, o vento é poderoso, é forte. Ah, Deus, se eu for o vento, eu vou ser feliz. E Deus permitiu ele ser vento. E aí com o vento ele estava muito animado, o vento sopra para um lado, o vento invadia lugares, o vento fazia proezas, até que um certo dia o vento se depara com uma pedreira. E ele chega naquela pedreira, ele sopra, mas ele não consegue atingi-la, ela se mantém forte. Ele não consegue passar pelaquela pedreira. E ele diz: "Deus, o que é isso? O vento não passa por essa pedreira." Ah, Deus, não é bom ser vento. Para ser feliz eu queria ser essa pedreira. E Deus diz: "Então, tá aí a oportunidade, vai ser pedreiro." E ele está ali então agora como pedreiro. De repente, passou-se alguns dias, a pedreira está lá naquele lugar, rocha forte, poderosa. Aí lá embaixo ele escuta um barulhinho, um homem trabalhando na pedreira e quebrando, pedacinhos por pedacinhos, ele começa a quebrar as rochas. Ele diz: "Deus, tem um homem lá embaixo quebrando pedra. Tem um homem lá que está quebrando a pedreira." Ah, Deus, bom mesmo é ser aquele homem que está quebrando pedra. Aí Deus olha para ele e diz assim: "Aquele homem era você no começo." Ou seja, às vezes a gente olha muito para o outro e quer medir a nossa felicidade baseada naquilo que o outro é, que o outro está fazendo. Para ser feliz, você não depende das coisas. Para ser feliz, você depende de entender o teu valor, saber a tua missão e ter um Deus que está cuidando de você. Saber que tem um Deus que te ama e que vai direcionar você em todos os períodos da história. Outra coisa, não seja medroso. Não tenha medo
de enfrentar as adversidades, os problemas da vida. Cada problema superado é uma vitória, é uma experiência a mais. Para ser feliz, não é as coisas que vão nos fazer feliz. Porque muitas das vezes só valorizamos as coisas quando não temos mais. Você já viu que às vezes você tem um carro para vender e não aparece comprador. Quando você vende ele, aí aparece um monte de gente. Oh, se eu soubesse, eu te pagava até mais do que você vendeu. Mas o carro já foi. Você lembra da gente quando é criancinha, pequeno? A gente não vê hora de crescer, de ser grande. E quando a gente se torna um adulto independente, que tem que correr atrás da vida, dos seus sonhos, dos seus planos, a gente diz assim, ah, como era bom ser criança. E quando a gente ainda é um jovem ou um adolescente que está em casa, a gente não vê a hora de sair da casa dos pais, de ter a sua independência, a sua vida, ser dono do próprio nariz. Mas quando o tempo passa, a gente olha para trás e a gente diz assim, que saudade da casa do pai. Como era bom morar na casa do pai. E por que não dizer que depois que você vai trabalhando e cuidando da sua própria vida, você se envolve com o trabalho, se envolve com os problemas à sua volta, tentando resolver, tentando acertar. E aí, de repente, você esquece de visitar um amigo, a família, os pais, e o tempo passa, a morte chega, e ela leva um ente querido. E às vezes a gente vai lá no caixão e diz, quem me dera ter meu pai, ter minha mãe, ter este amigo, mais tempo para mim conviver com ele, para mim estar com ele mais alguns momentos. Só que quando você tinha tempo, quando você podia ver, não foi vê-lo. Quando você podia, quem sabe, conversar, estar próximo, se envolveu com outros afazeres. Por que não dizer que tem gente que gasta a sua vida, se estressa, ele vai além do seu limite, trabalhando, tentando ganhar dinheiro, tentando armazenar fortunas, bens materiais. De repente ele está doente, estressado. De repente ele está ali esgotado. E aí ele vai gastar toda a sua fortuna ou até mais para ser feliz, para ter saúde. Pense os seus valores. Entenda uma coisa, ame a Deus, ame-se a si próprio, ame seus familiares e seus amigos. E entenda, felicidade não está no outro ou nas coisas do outro. Felicidade não depende do que você tem. Felicidade é você entender que você pode viver bem, superar os problemas da vida, onde você está, se Deus for teu amigo, se Deus for sua companhia. Não esquece de inscrever-se no canal, dá um joinha, comenta, compartilhe com alguém, mande para alguém. Seja feliz. Amar